Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual do Programador. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa API em .NET Core 6, onde hoje criaremos o serviço que vai salvar a URL da imagem no banco de dados. Vamos nessa? Aqui no nosso VS Code já inicializado, o que precisamos fazer é criar o nosso serviço, né? Como a gente já tem ele criado, então a gente só vai precisar criar o método. Então, vamos aqui no nosso serviço, que a gente já criou ele no nosso exemplo anterior, que é onde a gente salvava o nosso base 64, então agora a gente só vai salvar o URL. Então, vamos vir aqui nele. Vamos chamar ele aqui de task, né? Vai ser o result service. Vai ser create image async. Vamos passar a mesma DTO, a person DTO image, chamar ela de person DTO image também. Isso aqui eu atualizo depois. De vírgula. Beleza, agora a gente vai na nossa classe concreta. Vamos vir aqui, vamos implementar a nossa interface async. E vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o quê? É validar se o nosso objeto é nulo ou não. Então a gente vai if person image DTO igual a nulo. Se ele for igual a nulo, a gente vai retornar. Então, return result service ponto fall e escrever a mensagem: objeto deve ser informado. A mensagem também poderia ser: objeto não pode ser nulo, também iria cair muito bem. Outra validação que a gente vai fazer é validar a nossa DTO. A gente já até validou ali embaixo também, ó, var validation é igual a new person DTO validation, onde a gente vai dar o nosso validate e passar a nossa DTO. E no final a gente vai verificar se ela é válida ou não. Então a gente vai dar um if, vai negar, porque se ela não for válida, então nosso validation.isValid. Se ela não for válida, a gente vai retornar. Então vai dar um return result service ponto request error e vamos passar aqui a nossa mensagem, né? Problemas com a validação e o nosso result. Que na verdade o nosso aqui é o nosso validation. Beleza. Certo? Então a gente fez, criou o nosso objeto e vamos verificar se ele é válido ou não. Se ele não for válido, vamos retornar a mensagem. Até aí, ok, né? Até aí é bem parecido. Na verdade, é praticamente a mesma coisa do exemplo anterior que a gente fez. Então aqui a gente também precisa validar a pessoa, do mesmo jeito que a gente validou no exemplo anterior. Então, ó, var person é igual a await underline person repositório.get by id async e vamos validar a nossa pessoa. É o nosso person image ponto o person id. Beleza? Se a nossa pessoa, o nosso person, foi igual a nulo, significa que essa pessoa não foi encontrada. Então a gente vai ter que retornar, dar um return. Return e fazer result service ponto fall
e mandar a mensagem, né? Pessoa não encontrada. Pessoa não encontrada. Beleza. Agora que a gente já fez todas as nossas validações e já encontramos a nossa pessoa, porque se o código chegou até essa linha 32 aqui, significa que ele encontrou a pessoa. Então, a gente agora vai inserir ela, né, no nosso serviço, né? No nosso caso aqui é na máquina local, mas igual eu disse, pode ser em qualquer lugar, pode ser no Azure, na Amazon, num servidor local. E aí vai do ambiente que a pessoa está usando. E para poder fazer isso, a gente vai precisar chamar a nossa integração que a gente fez, né? Então, o nosso serviço de integração que a gente fez. Então, a gente vai vir aqui, private, read only, save, person, image, underline, vamos importar. Underline save, person image. Aqui a gente vai pôr um underline aqui. E vamos adicionar ela no construtor. Vem cá. Adicionar parâmetro do construtor. Beleza? Adicionamos o nosso construtor. E agora aqui a gente vai verificar, então. Então, ó, var o path image, que é o caminho da nossa imagem, vai ser igual a await underline. Na verdade, não é await o nosso método, né? Desculpa. Vai ser igual a save underline save person image ponto save, que é o nosso método. E aqui a gente vai passar a nossa imagem, que é o nosso base 64. Então, person image ponto image. E no final agora a gente vai adicionar person image é igual a new person image. Vamos passar no nosso construtor o nosso ID da imagem, né? Então vamos lá, ó. Person image.id. Vamos passar aqui o nosso caminho, ó, que é a imagem URL, URI. Então vamos aqui, ó, o path image. E o outro campo, que é o nosso base 64, que foi o que a gente fez no nosso exemplo anterior, que a gente vai passar nulo. Beleza. E agora no final aqui a gente vai salvar, fazer um person image repositório.create e passar o nosso person image. E aqui retornar. Ó, result service.ok, mandando a mensagem. Imagem salva. Legal? Então, galera, só recapitulando aqui, verificamos se o objeto existe ou não, validamos os dados que estão vindo, os dados de entradas, que são a imagem e o ID da pessoa, se esses campos são obrigatórios, verificamos se a pessoa que a gente está passando no nosso dado de entrada existe na nossa base, porque para cadastrar uma imagem a gente precisa ter a pessoa primeiro. Então a gente validou isso. No final a gente chamou o nosso método que a gente criou no vídeo passado, que é o que salva a imagem, no nosso caso aqui, na máquina local, e retorna para a gente o caminho dessa imagem. Então a gente chamou esse método, armazenou na variável o path image, o caminho, e depois instanciamos a nossa classe pessoas, né? Criamos o nosso objeto da pessoa image e salvamos ele. E mandamos a mensagem avisando que a imagem foi salva. Beleza? Galera, por hoje é só. Nesse vídeo a gente vai fazer só o serviço, porque no próximo vídeo a gente vai criar o controle e fazer os testes. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que a gente lê e responde na medida do possível. Beleza? Valeu e é nóis!